Bom dia, boa tarde, boa noite, é independente da hora que vejo o vídeo, esteja à vossa disposição. Bom, em primeiríssimo lugar eu quero me apresentar, não é? Eu sou Alci, sou um jovem de 22 anos de idade, de nacionalidade moçambicana. Obviamente eu decidi começar a fazer um trabalho em si, que vai consistir na fabricação de vídeos, esses vídeos vão trazer aqui um retrato sobre aquilo que é a vida moçambicana, em termos de etnia, religião, a própria cultura moçambicana. Então, o nosso trabalho basicamente vai consistir em trazer tudo isso que eu acabei de mencionar para vocês. De facto, nós temos visto alguns trabalhos cá mesmo nesta plataforma de YouTube que vão retratar esta vida de Moçambique, mas muitas vezes nós temos visto que normalmente as pessoas têm retratado aquilo que é a miséria, a pobreza, não é? A desgraça, principalmente aqui em África. Então nós deste lado de cá decidimos fazer uma coisa diferente. Vamos tentar aqui trazer mais ou menos tudo, não é? Porque além da pobreza, normalmente nós temos visto aqui nas redes sociais, principalmente dos produtores de conteúdo cá no YouTube, eles muitas vezes têm retratado aquilo que é a pobreza. Então, como eu dizia, basicamente isso foi uma introdução para vocês realmente perceberem aquilo que é o nosso trabalho. Que o nosso trabalho vai consistir em trazer, retratar aquilo que é a vida dos moçambicanos, como é que os moçambicanos vivem, qual é a cultura deles, quais são os seus hábitos, a maioria deles, qual é a religião, a influência que os próprios moçambicanos tiveram dos países que colonizaram. Sabe-se que Moçambique foi um dos países colonizados pelo colono português. Então, de facto, isto influenciou bastante, praticamente em termos de cultura, tanto linguagem, como vocês podem ver, o meu português, claramente, as pessoas que estiveram mais atentas, talvez perceberam que, de facto, eu sou moçambicano. Então, nós estamos aqui neste bairro, é um dos bairros situado aqui no distrito da Matola, é um dos bairros conhecidos como a cidade da Matola. Normalmente neste vídeo hoje nós vamos trazer aqui um retrato daquilo que é a estrutura do bairro, porque normalmente, como eu dizia, muitas vezes os vídeos que nós vamos ver aqui no YouTube, aqui nesta plataforma, às vezes vão trazer aqui um retrato sobre a pobreza dos moçambicanos, sobre o sofrimento dos moçambicanos. Claramente, isto é uma certeza. De facto, se nós formos a olhar aquilo que é a pobreza, vamos ver que a pobreza é mais predominante aqui em África. Mas além disso tudo, não é? Dizer que nós temos também algo um pouco diferente. Então, nesse nosso trabalho, basicamente, nós vamos tentar aqui trazer realmente tudo, para realmente também vocês terem uma apreciação que realmente África, Moçambique, Angola, outros países também são países que de facto estão em via de desenvolvimento, não é? Que estão a produzir, que estão a investir, não é? Apesar de haver muita corrupção, mas de facto eu acredito que este trabalho vai trazer uma visão um pouco diferente sobre aquilo que as pessoas normalmente têm dito. Se calhar, através deste trabalho que nós vamos desenvolver, vais passar a olhar Moçambique como um dos países que realmente, talvez tu, ou como empresário, ou como um businessman, podes pensar uma visão que realmente podes encontrar oportunidade. Então nós vamos fazer um pouco de retrato sobre aquilo que é o nosso distrito, praticamente neste bairro em que nós nos encontramos. Então, normalmente, como nós podemos perceber, eu dizia que estamos neste bairro, que é um dos bairros situados aqui no distrito da Matola. Praticamente este bairro, como vocês podem ver pela estrutura, as casas em si, é uma zona onde realmente habitam as pessoas da classe média. Então, toda a gente, algumas partes, não todas as pessoas, algumas pessoas de classe média, não é? Normalmente residem neste bairro, não é? Como nós podemos ver aqui pela estrutura das casas, normalmente dá para ter em conta que realmente é aqui onde residem as pessoas da classe média, não é? As pessoas, digamos, menos média favorecido, não é? Posso dizer eu essa linguagem, não é? Então eles realmente residem neste bairro, não é? Além da pobreza que normalmente às vezes nós temos visto, não é? Aqui mesmo nas plataformas, nós vamos dizer que realmente existem lugares aqui realmente que podem ser como de apoio para algumas pessoas que vêm de países desenvolvidos, como estamos a falar da Alemanha,
estamos a falar dos Estados Unidos da América, estamos a falar de outros países muito desenvolvidos. Então, normalmente, vocês podem ver que realmente aqui, há zonas em que realmente podem receber as pessoas para acomodar. Lá mais para frente vamos mostrar a estrutura, né? Aqui realmente as paredes, como vocês podem ver, já estão um pouco desgastas, então a imagem vai ficar um pouco, digamos, negativa. Mas para lá para frente eu vou mostrar um cenário e vocês realmente vão passar aqui a ter uma visão um pouco diferente, realmente. Bom, essas são algumas partes que eu aqui vou expor para vocês, né? Ainda não chegamos praticamente lá onde eu vou mostrar, onde ficam as zonas mais periféricas, não é? Porque esta aqui é uma zona mais periférica. Então lá do outro lado eu vou mostrar onde ficam as casas mais, digamos, elegantes, mas como nós podemos ver pela estrutura das casas, normalmente nós vamos ter em conta aquilo que é a estrutura, não é? Aquilo que é o sítio em si, não é? Qual é a estrutura, qual é a segurança que realmente, geralmente, como vocês podem ver, não temos muito barulho neste sítio. É uma zona calma, como eu estava a dizer. É uma zona situada, é um dos bairros situado no meio da cidade. Não é? Então é uma zona que realmente vai trazer aqui um conchego, vai trazer aqui essa estética que vocês podem notar aqui realmente. Vai trazer mais tranquilidade. Não é? Temos aqui basicamente essas residências. Vocês podem ter aqui a oportunidade de ver. Não é? Então basicamente temos aqui esta rua. Temos esta rua, normalmente vamos apresentar esta rua, que é uma rua aqui nós também temos essas casas, digamos, com mais estética, não é? E desse lado temos aqui essa parede, como eu estava a explicar para vocês. Normalmente algumas residências ficam nesse sítio aqui. Os portugueses, basicamente, no tempo colonial, acabaram abandonando. Nós conhecemos a história como é que realmente os portugueses saíram de Moçambique para o seu país, que é Portugal. Então, algumas casas realmente eles deixaram, acabaram sofrendo, digamos, uma degradação. Algumas foram renovadas, né? Por essa razão nós vamos ver algumas infraestruturas, alguns muros já um pouco deformados. Mas o que eu quero compartilhar com você é mesmo a natureza, não é? Temos uma bela natureza com essas plantas e tal. Então normalmente isso vai trazer aquela estética mais bonita, vai trazer aquela visão mais bonita, não é? Para os que gostam mais de residir nesses sítios, então praticamente eles têm uma oportunidade de viver, de encontrar um bom ambiente nesse local. E desse lado de cá, como vocês podem ver, temos uma escola. Essa aqui é uma escola privada chamada Escola São Gabriel, não é? Provavelmente é dado esse nome porque desse lado de cá existe uma igreja que normalmente está ligado a essa escola. Então, por esse fato da igreja estar ligado a essa escola, normalmente deram o nome de São Gabriel porque é uma catedral, é uma igreja que está desse lado, também com o mesmo nome. Então, é isso realmente que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Vamos dando prosseguir lá do outro lado para eu mostrar mais cenário que nós aqui vamos filmar ao longo dessa nossa caminhada. Então, é isso que eu queria vos mostrar aqui. A igreja que eu estava a dizer praticamente é isso desse lado. Não sei se vocês conseguem ver, mas isto aqui é uma igreja realmente está desse lado.